Será que você está num relacionamento com um narcisista? Será que você já esteve num relacionamento com um narcisista? Afinal de contas, como é que eles se comportam, né? Que características você pode observar? Essas e muitas outras informações eu vou organizar aqui nesse vídeo para você saber tudo sobre esse tema, tintim por tintim. Então vem! Olá, seja muito bem-vinda a este canal. Eu sou Letícia Mantovani e hoje eu vou falar sobre narcisistas. Primeira coisa que eu preciso te explicar neste vídeo, para a gente começar. Existe uma grande diferença entre uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, tá? Que é apenas 1% da população mundial, segundo estatísticas, tá? E pessoas que têm traços narcisistas, ok? É uma grande diferença, né? Porque no primeiro caso a gente precisa aí de um diagnóstico, mas eu vou trazer aqui características importantes para você identificar se uma pessoa tem traços narcisistas. Na primeira parte desse vídeo, eu vou falar sobre indicativos dos traços narcisistas, certo? O que são os traços narcisistas? E na segunda parte desse vídeo, eu vou te falar como se comporta uma pessoa que tem traços narcisistas dentro de uma relação, certo? Então, vamos lá, vamos começar. Primeira característica clássica de alguém com traço narcisista, tá? É o ar de superioridade. A gente sabe, né, que o narcisista, ele tem esse ar de superioridade, né, essa tomada de se sentir superior, se sentir especial, né, e quando ele se sente especial, ele se coloca também como alguém especial, né, e ele tem esse ar que coloca, assim, todo mundo abaixo dele, né. Ele tem também uma necessidade de aprovação e admiração. Veja bem quando eu falo que ele tem uma necessidade, né? Porque ele precisa ser elogiado, ele precisa ser idolatrado, ele precisa ser especial, né? Então, por isso esse ar também, né? Porque é uma necessidade dele, tá? E ele tem muitas dificuldades com críticas, muitas. Ele não gosta de receber feedback, ele não suporta, na verdade, tá? Que você aponte coisas nele que ele não é bom bastante, ou que ele precise melhorar, tá? Não, ele não suporta isso, e isso traz um lugar de vulnerabilidade, que é algo também que é uma característica de alguém que tem traços narcisistas, né? Ele não suporta a vulnerabilidade. Quando você traz uma crítica, quando você traz um feedback de pontos a serem melhorados, né, ele se sente muito vulnerável e exposto. E eu diria até que ele se sente desprezado, tá? E ele não suporta o desprezo. Então, assim, ele não suporta que alguém não queira ficar com ele. Ele não suporta que alguém dê um não para ele, que alguém diga para ele que não quer namorar com ele, que não quer ficar com ele. É muito difícil isso para um narcisista, tá? E isso para ele é desprezo, ele classifica como desprezo e não como uma coisa natural da vida, como, né, a gente leva, né, normalmente. E um outro ponto muito curioso no narcisista é que ele tem uma autoestima oscilante. É engraçado isso, né? Porque geralmente as pessoas acham que o narcisista ele tem uma autoestima lá em cima, né? Que ele se acha e tudo. Então, mas na realidade ele é muito vulnerável, a autoestima dele é muito frágil, tá? Por isso que ele faz também essa capa, né? Essa grande proteção, porque na realidade ele tem aí uma autoestima muito oscilante, muito frágil. Aonde que qualquer desprezo, né, não, que ele trata como desprezo, qualquer crítica, qualquer ponto que saia do planejado dele, né, é bastante desesperador para ele, né, é uma grande frustração, isso é um máximo para ele, né, a ponto dele, assim, despencar. Tá? Até porque o narcisista, ele tem uma tendência a sempre projetar os erros dele no outro. E toda vez que ele projeta o erro dele no outro, ele fica bem, né?
E você vai ver que depois lá nas características, né, para o relacionamento amoroso, você vai ver o quanto que isso fica prejudicial, né? Porque para ele se blindar, ele projeta o erro no outro. Então, o tempo todo ele se acha o máximo, ele se admira, ele é maravilhoso, né? E aí ele projeta o erro no outro, certo? Bom, por que eu quero te falar agora das características dentro de uma relação amorosa, afetiva, tá? Porque talvez se eu parasse o vídeo aqui, talvez você encontraria em muitas pessoas essas características, certo? Porque aqui, nessas características, tem pontos de baixíssima autoestima. Então, se você encontrar uma pessoa que tem baixíssima autoestima, talvez você encontre muitas coisas em comum com o narcisista, certo? É por isso que eu quero te falar agora sobre pontos importantes para você observar dentro de uma relação amorosa afetiva, tá? Porque aí são pontos que só quem tem um traço narcisista vai fazer, ok? Então, vamos lá. Agora vamos para os pontos que a gente fala que são pontos dentro de um relacionamento, ok? Então, vamos lá. O primeiro é a inconsistência. O narcisista, quando ele inicia uma relação com você, ele quer saber se ele dá conta de se relacionar com você. Para isso, ele aplica uma coisa que a gente chama de stonewalling, tá? Depois eu vou até fazer um vídeo mais específico sobre esse tema. Se você quer saber mais, me fala aqui nos comentários, tá bom? Stonewalling. Stonewalling é a oscilação, né? A inconsistência. O que é isso? Ele fala com você, ele conversa com você hoje, tá? E amanhã ele some. E aí ele some por umas 2 semanas. E aí ele vai observar como é que você fica, certo? E aí ele volta, e dependendo como você receba ele, de repente você recebe ele de braços abertos, feliz da vida e maravilhosa e realizada, né? Que ele volta, ele pensa, opa, essa é uma pessoa que eu dou conta de me relacionar, né? Essa é uma pessoa que me aceita, essa é uma pessoa que me coloca nesse lugar especial. Então, ela é uma presa fácil, né? Ela é uma presa fácil, inclusive, para fragilizar a autoestima dela, certo? Então, esse é um primeiro sinal de alerta, tá? Um outro comportamento que ele vai fazer dentro de uma relação e fora também, tá? É essa exposição do físico, né? Então, se arruma muito, se mostra muito o corpo, né? Se é um homem, é muito musculoso, né? Assim, tem muitas características, assim, que chamam atenção, né? Porque esse exibicionismo, né, é importante para essa pessoa, tá? E ele vai fazer, ele ou ela, né, vai se mostrar muito para você, tá? Na relação. Vai colocar isso como uma coisa assim, que ele é superior, que aquele corpo é maravilhoso, né? E aí, que é essa coisa assim de tentar trazer a sua admiração para aquele corpo, tá? Bom, um terceiro ponto, né, é a falta de empatia. Então, você começa a perceber a falta de empatia dessa pessoa com outras pessoas, tá? Então, se refere às pessoas que já passaram pela vida, né, pelos os ex, né? Ai, como louca, louco, desequilibrado, ou, assim, fala de problemas, assim, fala dos problemas dessa pessoa com desprezo, tá? Sem levar em consideração. Trata outras pessoas, né? O garçom, o porteiro, né? Um funcionário com muito desprezo também, tá? Sempre sem empatia, sem consideração, tá? Você percebe, assim, uma coisa de soberba, certo? E fala muito de si. Então, você tá lá falando do teu cabelo, ele começa a falar do teu cabelo. Você tá lá falando, tipo, de uma roupa, ela começa a falar de uma outra coisa. É sempre tudo sobre ele ou ela, tá? Sempre. O narcisista, ele sempre puxa o tema para ele, tá?
Mas ele também faz um jogo, né, que a gente fala, que é o love bombing, né? Já ouviu falar de love bombing? Eu nunca tinha ouvido falar. Quando fui estudar sobre esse tema, chegou esse termo para mim. É outro termo que eu vou fazer vídeo, hein? Se você quiser saber mais sobre isso, fala aqui comigo também, tá? Que eu vou querer saber. O love bombing, o que que é? É como uma explosão de amor, né? Então, essa pessoa, quando começa a se relacionar, né? Então, o narcisista, ele vem assim, como uma explosão de amor. Ele vem com muitos presentes, ele vem com muitos jantares, ele vem com muito amor, né? Ele vem se jogando de cabeça, assim, se entregando. Você, tá? Que é uma pessoa supostamente normal, né? Você acha aquilo uma entrega, né? Um amor, um grande amor, tá? Mas na verdade não é, tá? É golpe, né? Não é entrega, é golpe. Porque o love bombing, na verdade, é muitas coisas que vêm rapidamente, né? Muito no intuito de te conquistar, perceber o quanto você pode ser uma presa fácil, tá? E te deixar assim muito apaixonada, né? Muito entregue, muito desarmada, tá? Para depois vir os próximos atos. Então você tá tão tomada, você tá tão apaixonada que você não vê todas essas coisas, sabe? Você não consegue ver essa pessoa tratando os outros com desprezo, você não consegue ver essa exposição física que a pessoa faz, você muitas vezes não vai conseguir ver assim, essa falta de empatia, porque você tá ali, ó, tomada, inebriada pelo love bombing, tá? Então, preste muita atenção, porque é no love bombing, tá, que você vai fazer a vista grossa, né? É no love bombing que você vai fazer de conta que nada tá acontecendo, porque é tão bom, essa relação é tão boa, né? Eu esperei tanto para ter um homem como esse que me trouxesse bombons no trabalho, né? Ou eu esperei tanto para ter essa mulher, né, que é tão apaixonada, tá? Então, são coisas assim que fazem você, ó, fechar totalmente a sua visão, tá? E aí entra gaslighting, que é outro termo aí, né? Que é uma forma muito sutil, lenta de abuso, tá? Que é uma forma assim, ó, é uma invalidação do seu incômodo. O que eu quero dizer com isso? Então, você pega aí o seu parceiro ou sua parceira conversando com alguém, né? E você vê ali que é uma conversa super, né, íntima. E aí ele ou ela diz, não, você tá louca? Você tá louco? Não, você pirou, né? Nada a ver. Imagina, né? Tem o caso aqui, né, de uma paciente, né, que chegou na casa do namorado e ele tinha recebido, né, uma cesta de café da manhã, né, com um cartão de uma mulher, né? Ela viu, ele pegou, enfiou tudo na cozinha, picou o cartão, jogou no lixo e ainda disse pra ela, né, que ela tava louca, que ela é muito possessiva, né, que ela é muito ciumenta, que ela é muito dramática, né, e que ela já ia começar a fazer uma confusão. E como você tá tão inebriado dessa relação, né, que essa relação ela é muito cansativa, na verdade, essa relação é bastante exaustiva. Por conta disso, você vai se questionando, você começa assim, nossa, será que eu sou louca mesmo? Será que eu não tô pirando? Talvez eu esteja pirando, entende? Porque é tanta certeza, né, que o narcisista tem, ele faz isso com tanta tranquilidade, porque como eu falei, é uma característica padrão dele, ele projeta o erro dele no outro, que daqui a pouco você tá se questionando se não é você que tá traindo, tá? O que acontece? O narcisista, dentro desse processo do gaslighting, do love bombing, né? Todos esses termos aí que eu falei para vocês, né? Mas principalmente aquele começo onde ele aparece, daí ele desaparece, daí ele aparece, daí ele desaparece, né? Ele
vai se fazendo necessário, né? Ele vai se colocando num lugar de, olha, eu sou especial, né? Porque quando eu volto te amando, eu volto te dando tudo, né? Mas na realidade, o que ele tá fazendo é verificando se você é uma presa fácil para ele. Porque a partir do momento que você estiver dependente dele ou dela, né? Pronto, o caso está ganho e aí sim, ele vai ter conquistado esse lugar que é tão importante, né? Que é o de admiração, o de ser especial, o de ser insubstituível, tá? E mulheres, né? A maioria aqui nesse vídeo são mulheres, né? Então, mulheres, prestem atenção numa coisa. Quando nós iniciamos um relacionamento, geralmente nós queremos ver o melhor do parceiro, né? Nós queremos ver o lado melhor do parceiro, mas a gente precisa ter um senso crítico, né, para observar esses sinais vermelhos. Até porque se relacionar com um narcisista ou com uma pessoa de traços narcisistas mina demais a nossa autoestima, tá? Eu aqui já atendi e atendo muitas pessoas que estiveram ou estão ainda, não conseguiram sair ainda de uma relação com um narcisista. E isso é muito sério, porque isso acaba com a autoestima da pessoa, detona com a autoestima da pessoa. E quando detona com a autoestima da pessoa, ela fica uma presa fácil, né? Eu costumo dizer que essas pessoas ainda têm sorte, que estão em terapia. Então, ainda estão em processo e estão entendendo o que está acontecendo, pelo menos, né? Mas tem muitas pessoas que estão tomadas numa relação de dependência, né? De abuso emocional e ficam porque ali a relação fica patológica, tá? Muitas pessoas me perguntam, né? Por que eles precisam tanto, né? Invalidar o parceiro? É porque, lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a autoestima do narcisista, ela é oscilante? Então, como a autoestima do parceiro tá ok e a dele é oscilante, quando ele recebe uma crítica, quando ele recebe uma DR que seja, né? Ele fica muito vulnerável e ele fica desesperado. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa ter certeza que a sua autoestima vai estar no pé. Porque se a sua autoestima estiver no pé, a dele, quando oscilar, ainda estará melhor que a sua, certo? E ele não será diminuído por você, porque na realidade o narcisista tem muito medo. Medo de ser desprezado, tem medo de ser desprezado, ficar vulnerável, né? Mas isso não faz dele um coitadinho. Entenda isso, tá? Entender o que acontece com o narcisista não faz dele um coitadinho, tá? E não tente salvar um narcisista, né? Porque essa foi uma pergunta que eu recebi aqui, né? Eu tenho como salvar esse narcisista, né? Ele vai mudar? Talvez não, tá? Eu diria que, na dúvida, fique com o não, tá? Porque você tentar mudar essa pessoa é muito arriscado. É arriscado você cair no fundo do poço e não conseguir nem ver a luz no fim do túnel, de verdade, tá? Relacionamentos com narcisistas são muito difíceis, são muito exaustivos, são muito angustiantes, tá? São angustiantes para muita gente, para as pessoas que estão à volta, tá? Então, preste muita atenção. Se você tem algumas desses pontos aí, que são red flags, né? Que são bandeiras vermelhas, fique atenta, né? Mais uma coisa, as pessoas me perguntam, tá, e aí, como é que eu faço para não reforçar isso nessa pessoa? Eu digo para você, não vá atrás, não busque reconciliação, né? Porque vai ter esse jogo, né? Do eu vou embora, eu vou te deixar, você não vai conseguir ninguém, né? Os clássicos de dependência afetiva, sabe? De relacionamentos tóxicos, sabe? São os clássicos, né? Então, minha sugestão para você se você percebeu que você tá numa relação, tá?
com um narcisista ou com uma pessoa que tem traços narcisistas muito fortes, procure ajuda profissional séria e especializada para que você consiga sair dessa relação, tá bom? Não menospreze os sinais, eles estão aí para você tomar uma providência. Esse vídeo não chegou até você por acaso, tá bom? Bom, fica atento aqui no canal que eu vou trazer mais informações sobre esse tema. Você gostou? Deixa seu like nesse vídeo, comenta, tá? Me deixa saber o que mais você quer saber sobre esse tema ou sobre outros temas, que eu quero vir aqui colaborar com você, tá bom? Muito obrigada, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!